tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo. A Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. A comunhão, a comunidade está formada na sua plenitude. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar um Deus que caminha conosco, um Deus que não se desliga de nós, mas que está sempre a nos acompanhar. Um Deus que cria, um Deus que nos salva, um Deus que nos santifica. Caríssimos, comece o seu dia mais uma vez sentindo a sua respiração. Quando você respira consciente, você se dá conta que tem um corpo, você se integra a este corpo e você encontra nele o artista deste corpo, Deus. Deus está em nós. O artista deste corpo não saiu dele. Esta casa ele fez para ele. E esta casa que estamos habitando por algum tempo, é nesta casa que Deus se revela, que Deus se mostra a cada um e a cada uma. Por isso, respire e acolha Deus em ti. Meditemos a palavra de Deus deste domingo, solenidade da Santíssima Trindade. A leitura primeiro do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 32 ao 34 e 39 ao 40. Mostra justamente Moisés falando ao povo, recordando quem é Deus, como Deus se mostra, onde Ele está. A concepção de Deus do Antigo Testamento era a concepção de um Deus distante, de um Deus responsável os grandes acontecimentos, inclusive as grandes tragédias. Era um Deus punitivo, era um Deus vingativo. Esta era a ideia do Deus do Antigo Testamento. Moisés vem dar uma nova concepção e vem dizer: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem e a mulher sobre a terra. Investiga de um extremo ao outro do céu se houve jamais acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. E qual acontecimento se refere Moisés? Especialmente dois. O primeiro refere-se à manifestação de Deus no Sinai. Deus que se manifesta ao povo no Sinai. E ali Deus mostra a sua docilidade, o seu amor, falando do meio do fogo ao seu povo. E Moisés novamente interroga ao povo: ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações por meio de provação, de sinais e prodígios? Esta é a outra maneira como Deus se revela para nós. Primeiro no Sinai, esse Deus que se mostra, que se apresenta, ninguém morre, pois a ideia que se tinha era: quem vê Deus não pode ficar vivo. E aqui Moisés revela que Deus se mostrou, nós vimos e ninguém morreu. E a segunda concepção de Deus é este Deus que escolhe um povo para se mostrar, para se revelar, para caminhar e libertar este povo.
E aí então termina o autor dizendo: reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá de cima do céu, no céu, e cá embaixo da terra. Guarda suas leis e seus mandamentos. Ou seja, Deus não é um Deus que está distante, tão distante que minha voz lá não chega, que meu braço lá não alcança. Não. Eu digo todos os dias nessas nossas reflexões que Deus está tão perto, mas tão perto de nós. Ele está dentro de nós. E é dentro de nós que somos chamados a encontrá-lo, a nos reconciliar com Ele. Assim, caríssimos, o texto do Evangelho que nós meditamos é o evangelista Mateus, capítulo 28, versículos de 16 ao 20, que diz: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Mateus encerra seu evangelho mostrando este belo testamento de Jesus e, ao mesmo tempo, esse convite que faz Deus a cada um de nós. Podemos ler esse texto em 3 pequenas partes. A primeira é esta busca dos discípulos, a busca por Jesus, indo ao monte que Jesus os tinha indicado. E lá chegando, viram Jesus, prostram-se diante dele e alguns duvidam. Jesus já está ressuscitado. Aqui aparece os 11, pois Judas já havia feito o seu trabalho, cumprido sua missão. E aqui, portanto, os discípulos vão ao encontro do Mestre, ou seja, querem ver Jesus. Queremos ver Jesus. Tinha um projeto lá no ano 2000 da CNBB, da igreja, que revelava esse tema: queremos ver Jesus. Os discípulos buscam para estar com ele no monte. Lá chegando, alguns se curvam, se ajoelham diante do Mestre, ou seja, certamente estes creem, confiam, sabem que ali é mesmo ressuscitado. Outros duvidam, ou seja, ainda tem alguma dúvida sobre é ou não é o ressuscitado. E essa dúvida, felizmente ou infelizmente, vai acompanhar um bom tempo o grupo dos discípulos. A segunda coisa que o texto nos mostra é, curvando-se diante dele, reconhecendo que o Mestre Jesus ressuscitou. Qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a nossa postura ou o nosso movimento a partir de agora? Primeiro, eles ouvem de Jesus que diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Se toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, eis que eu vos ordeno, vos dou uma missão. E a missão de Jesus ele vai usar o verbo ir, ou ide, quando diz Jesus: ide pelo mundo inteiro, ide fazei discípulos meus, todos os povos.
Ide e fazei discípulos meus todos os povos. E como é que estes povos se tornarão discípulos de Jesus? Se batizando, deixando ser batizados, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade que nos acompanha, que nos envolve, que nos envia em missão. O batismo só tem sentido se for para isto, para nos colocar em missão. Estamos nós realizando o mandato batismal ou estamos ainda imóvel? Amados e amada, o mandato de Jesus é muito claro. Termina a terceira e última parte dizendo Jesus, depois que ele diz que ensina, que os discípulos possam ensinar todos a observar o que ele ordenou, que são os seus mandamentos, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Sim. Jesus não envia seus discípulos e os deixa sozinhos, à deriva, no perigo. Não. Jesus os envia e os acompanha. Está com eles todos os instantes. É isto que Jesus faz comigo, com você, com todos nós. Não tenhas medo, eu estou convosco. Termino com aquilo que Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 14 ao 17, vem dizer para nós. Quando fala Paulo, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. Sim, o espírito que recebemos é o espírito de filhos, filhos adotivos. E assim, caríssimos, a relação que nós somos chamados a ter com Deus não é uma relação de senhor e escravo, e servo, mas é uma relação de filho. Abar, ó Pai, papaizinho. É uma relação afetiva, afetuosa, cheia de amor, cheia de carinho. É assim que Jesus quer que com Ele nos relacionemos. Não uma relação cheia de norma, cheia de medo, nada disto. É uma relação filial, amiga, saudável. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Sim, se somos filhos em Jesus Cristo, somos também herdeiros e cordeiros, ou seja, também somos chamados a nos colocarmos para o sacrifício, como fizera Jesus. O cerne desse texto é que a nossa relação com Deus tem de ser uma relação leve e suave, não uma relação normativa, cheia de medo e distanciamento, não. Tem de ser algo próximo, filial. Deus é mais mãe do que pai. Abracemos este Deus, caminhemos com a Trindade Santa. Não esqueça, se você está assistindo esse vídeo ainda neste sábado ou neste domingo pela manhã, 7 da manhã temos missa transmitida por este canal Sopro de Esperança. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.